Bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje, vamos mergulhar num tema bem importante, os pontos cruciais para elaborar um laudo pericial em cálculos trabalhistas. É um documento vital para quem já atua com perícia contábil ou, e aqui nosso foco hoje, para quem está na faculdade de Ciências Contábeis e pensa em seguir essa carreira, né? Exato. A gente parte de fontes bem práticas hoje, focando no que, assim, realmente faz a diferença lá na frente, profissionalmente. E a nossa missão aqui é entender como pegar aquele conhecimento técnico todo e, bom, transformar num laudo que seja claro, eficaz, que comunique valor mesmo. É um ponto essencial, sabe? Porque o laudo não é só fazer conta, não mesmo. É a sua assinatura técnica ali perante o juiz, é como você mostra que domina o assunto e, claro, fundamenta suas conclusões. Um bom laudo, olha, abre portas. Faz todo sentido. Justifica a confiança, né? Com certeza, e diferencia o profissional no mercado. Certo, vamos então desempacotar isso aí. Qual é exatamente o papel do perito nesse cenário trabalhista? E por que o laudo é tão indispensável assim? Então, o perito ele atua como um braço técnico do juiz, né? Um auxiliar da justiça, como a gente chama. O juiz tem a formação em direito, mas às vezes ele precisa de um conhecimento muito específico que foge dessa área. Tipo, transformar direitos em dinheiro. Exatamente, converter aqueles direitos que foram reconhecidos numa sentença em valores concretos, em reais. É o que chamamos de liquidação de sentença. Aí ele nomeia um especialista, que frequentemente é um contador. Entendi. E uma das fontes que a gente viu reforça muito uma ideia. A sentença judicial é a principal ferramenta do perito, quase um mapa do tesouro, né? Sem dúvida, é descrito de uma forma bem interessante como o melhor amigo do perito. Melhor amigo, gostei disso. E faz todo sentido, né? Pensa bem, praticamente tudo que o perito precisa saber está ali. O que calcular, como calcular, os limites de tempo, de valores, tá tudo na sentença. Por isso o laudo precisa ser assim um espelho fiel dessa decisão judicial, para evitar questionamentos depois. Ok. Pensando então nos estudantes que estão nos ouvindo, como é que se estrutura esse documento na prática? Para ele ser, sabe, cristalino e funcional. Bom, a estrutura que geralmente se recomenda busca exatamente essa clareza. Ela é bem lógica, na verdade. Começa com a identificação, uma saudação formal ao juiz, número do processo, quem são as partes, o básico para situar todo mundo. Certo, o cabeçalho, digamos assim. Isso. Logo depois vem o objeto da perícia. Aqui é um resumo bem direto do que vai ser apurado naquele laudo. Muitas vezes o perito até copia a parte principal, a parte decisória da sentença, sabe? Para não ter erros sobre o que está sendo calculado. Exato. É basicamente preparar o terreno, deixar claro quem são os envolvidos e qual é a tarefa específica ali. Perfeito. Aí imagino que vem a parte dos cálculos mesmo. Sim, aí a gente entra na metodologia de cálculo. E olha, essa é talvez a parte mais crítica do laudo, o coração dele. É aqui que o detalhe faz toda a diferença. Para evitar contestações, imagino, certo? Corretíssimo. É aqui que o perito tem que detalhar cada direito que foi concedido ao trabalhador, o que a gente chama de verbas deferidas. Coisas como diferenças salariais, horas extras, FGTS, multas, tudo que o juiz mandou pagar. E não basta só apresentar o número final, né? De jeito nenhum. É crucial explicar a base de cálculo usada para cada verba. Quais foram os critérios adicionais, divisores, de onde você tirou aquela informação. Tem que citar os documentos do processo, tipo cartões de ponto, olerites e, claro, como o cálculo foi feito. Passo a passo se necessário. Por exemplo, nas horas extras, qual foi o período considerado, qual a jornada, qual o adicional aplicado, quais reflexos foram calculados. Tudo isso tem que estar alinhado com o que a sentença determinou. Clareza total aqui. Uau! É bastante detalhe mesmo. Ok, cálculos feitos, metodologia bem explicada. Que outros pontos precisam de atenção nesse laudo? Bom, depois da metodologia, a gente segue para os encargos, que são basicamente o INSS, a contribuição para a Previdência e o imposto de renda. Tem que explicar como eles foram calculados sobre os valores devidos ao trabalhador, mencionando a legislação ou as súmulas do tribunal de forma simples. Entendi. E a atualização dos valores? Dinheiro parado perde valor, né? Exatamente. Por isso tem a parte de juros e correção monetária,
Aqui, o perito indica quais índices foram aplicados, tipo IPCAE, Selic, depende do que a justiça determine e por quê, para atualizar o valor até a data do cálculo. Depois, detalhamos as despesas processuais, custas do processo, honorários dos advogados e os honorários do próprio perito, indicando quem é responsável por pagar o quê, sempre conforme a sentença mandou. Certo. E para fechar, A conclusão, onde se apresentam os valores finais de forma resumida e clara, o total devido pelo empregador, discriminando o que é do trabalhador, o que é INSS, IR. muito bom, bem estruturado. Além dessa estrutura essencial, as fontes que a gente analisou trazem umas dicas práticas bem interessantes. Uma que me chamou a atenção foi sobre os honorários do perito. Ah, sim, essa é uma dica de ouro, principalmente para quem está começando. O conselho é não pedir um valor fixo de honorários naquela petição inicial que acompanha o laudo, sabe? Não pedir, mas como o perito recebe, então? A sugestão é solicitar que o próprio juiz arbitre o valor. A lógica por trás disso é que o juiz, analisando o trabalho, a complexidade, o tempo gasto, pode acabar fixando o valor até maior do que o perito pediria inicialmente. Se você pede um valor X, você meio que limita o juízo a esse teto, sacou? Deixar em aberto para ele decidir pode ser estrategicamente melhor. Interessante essa estratégia. Uma costa na qualidade do trabalho, né? Exatamente. E falando em qualidade, tem outro ponto-chave. Os benefícios de um laudo realmente bem feito, sabe? Além de só cumprir a tarefa. Quais seriam esses outros benefícios? Olha, um laudo que é detalhado, bem fundamentado, claro, ele faz mais do que só mostrar que você é competente. Na prática, ele pode acelerar o recebimento dos seus próprios honorários. Por quê? Porque ele reduz muito as chances de contestação das partes. Se tá tudo ali, explicadinho e irrefutável. Não tem muito o que discutir, né? Exato. E muitas vezes, um laudo assim, tão claro, acaba sendo adotado pelo juiz como a própria base da sentença de liquidação dele. Isso agiliza o processo todo e, claro, reforça a reputação do perito para futuras nomeações. O juiz vai lembrar daquele profissional que entregou um trabalho impecável. Então, resumindo a mensagem principal para quem está na faculdade de contábeis agora, sonhando com a perícia, o laudo pericial não é só número. É a sua principal ferramenta de comunicação técnica com o judiciário. Clareza, seguir a sentença à risca como um mapa e detalhar bem o raciocínio são as chaves do sucesso. É isso. É isso mesmo. Perfeitamente colocado. Investir tempo e cuidado na elaboração de um bom laudo é, na verdade, investir diretamente na sua própria carreira, na sua credibilidade. Um trabalho bem executado não só justifica uma boa remuneração que pode ser bem significativa na perícia, como também constrói um nome forte na área. É um ciclo virtuoso. Fica então a reflexão final para quem nos ouve. De que maneira essa habilidade de traduzir informações técnicas complexas, como cálculos trabalhistas, em uma linguagem que seja clara, lógica e acessível, pode elevar a percepção de valor do trabalho de um especialista? Isso vale para a perícia contábil, mas na verdade para qualquer campo do saber, não acha?